Olá, eu sou Dora Kramer e esses são os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. Estamos aqui para mais um episódio do Não É Bem Assim, o nosso videocast de todas as semanas. Essa semana a gente vai falar sobre, claro, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte e a posse de maconha. E também vamos falar da decisão, ou melhor, da reação do Congresso. Vamos tentar explicar, porque é muito confuso, né? Esse assunto está muito cheio de convergências e divergências. Vamos tentar esclarecer o que está em jogo e o que está no Supremo e o que está em jogo também no Congresso. Você fica aí, porque o programa vai começar. Vamos lá? Quem é que quer começar? Marcelo está olhando com uma cara de que eu tenho coisas a dizer? Então diga. Eu já experimentei maconha mais de 1000 vezes e nunca fiquei viciado. Eu nunca experimentei. Independente. Não, eu acho que a maconha, na sua introdução muito apropriada, eu talvez tenha que falar também de uma vertente social, né? A maconha na sociedade brasileira, já há séculos, ela tem um papel muito importante, principalmente nos estamentos, ou mas nos cortes mais, digamos assim, humildes, mais pobres da nossa sociedade, né? A maconha, ela, depois que ela ascendeu a classes mais, né, favorecidas. Então, a maconha, a legislação sobre as drogas, principalmente sobre a maconha, é de enorme interesse da sociedade brasileira. Ela tem uma espécie de uma representatividade, ela tem um significado que transcende a própria coisa assim de fumar ou não fumar maconha. A maconha está entranhada na vida do brasileiro, principalmente do brasileiro pobre, e tem tudo a ver com essa legislação aí que está, né, sob escrutínio do nosso judiciário, ínclito, né, na nossa excelsa e magna corte, e também do legislativo. Vamos dar uma explicada, assim, resumida e bastante esclarecida do que esteve em jogo no Supremo Tribunal Federal? Diga lá, Márcio. Vamos tentar, né? Primeiro, não precisa haver confusão sobre isso. Alguns anos atrás, o Congresso fez uma lei, ou aperfeiçoou uma lei qualquer, regulando a questão de porte de drogas em geral, não só de maconha. E essa cheia de alternativas e itens, cláusulas, etc, etc. Isso foi interpretado de forma variada pelos diversos judiciários do país inteiro. Alguns considerando que era crime, outros que não era crime, que era uma infração menor, etc. O porte e o tráfico de drogas, confundindo o porte com o tráfico. Isso foi suscitado ao Supremo para julgar da constitucionalidade ou não desta lei. E ontem foi definido que é constitucional. Então vale a lei. O que vale a lei? Quer dizer, não é crime usar droga. É crime traficar droga. Que droga? Todas. Então confunde maconha com outras drogas. Pronto. Diversas. Hoje vai ser votado a quantidade de porte de maconha, não das outras drogas, que classifica o porte como tráfico. Ou é porte ou é tráfico. Então isso é uma coisa simples de fazer, quer dizer, você não vai andar com uma mala de 20 quilos de cocaína no porta-malas do seu carro, ser apanhado pela polícia, você quer para uso próprio, não pode, não é assim. Então como não está definido, fica aquela coisa, o escrutínio do policial, depois a boa vontade do Ministério Público, o tirocínio do judiciário, etc. Para acabar com isso tudo, vai fixar uma quantidade, tanto de maconha. As outras drogas não estão abrangidas na decisão do Supremo. Cocaína, êxtase, ácidos e outras coisas. Pronto. Isso é importantíssimo, porque o Poder Judiciário e a polícia pararam no tempo com questões antigas e fica essa bagunça que existe hoje. A gente precisa saber, se quer que eu seja resumido, ou seja, a maioria dos nossos jovens usa maconha. Uma parte usa drogas diferentes, como cocaína. Cocaína mata as pessoas, derruba, aniquila a pessoa. A maconha atrapalha muito. Quem tem que dizer isso não somos nós, nem é o judiciário.
são as autoridades do setor médico. Porque a questão de maconha e de outras drogas é, sobretudo, de natureza de saúde pública. Então tem a Anvisa, que vai ajudar o Supremo hoje a definir qual é a quantidade correta de maconha que caracteriza o porte ou Mas o uma tráfico. vez definido, porque isso é uma decisão de hoje e que daqui a pouco já se vai saber. E aí a questão, e eu quero pedir ao Pedro Paulo que faça essa análise, a bola vai para a Câmara, porque existe uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada pelo Senado, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora estará sob escrutínio da Comissão Especial antes de ir ao plenário. É isso, essa proposta retrocede em relação à lei porque criminaliza toda e qualquer droga em qualquer quantidade. É isso, Pedro Paulo? Como é que você vê essa questão no Congresso? Eu acho que a gente tem que olhar para o conjunto da obra, né? Quer dizer, por que a decisão do Congresso... Lógico que o Congresso tem a prerrogativa de legislar, né? O caso está acontecendo por um vazio de legislação. Quer dizer, existe a lei de 2006 que não torna, que distingue, né, o traficante do usuário, né? Então faz essa distinção, dizendo que o usuário esse tem que ter penas sociais, mas não vai ser encarcerado, não vai ser preso, né? E nem seria fichado necessariamente. E o traficante, que esse sim tem que ser fichado, tem que ser encarcerado, tem que ter pena, né, de prisão. Né? Então essa é a situação. O STF está julgando, provocado por um processo em que um indivíduo foi preso por 3 gramas ou 5 gramas de maconha. Por isso que está se falando só de maconha, porque a provocação do processo que existe é relativo a alguém que foi pego com maconha. Então, a gente sabe que o STF só pode responder aquilo que ele é provocado. Ele não pode responder sobre aquilo que ele não foi provocado. Então, ele não pode decretar que todas as drogas não são um crime, né? Consumir as drogas não é crime para todas elas. Não, ele está falando sobre a maconha. No discurso pode falar de todas, mas a decisão é sobre a maconha. O Congresso, na figura do Pacheco, do presidente do Senado, está aproveitando essa situação, na minha visão, para jogar um jogo político, né? Em vez de querer legislar e partir para resolver, atacar o problema, porque qual é o problema de fundo que está por trás disso? Foi uma provocação em cima de um processo, mas tem uma questão de fundo. O encarceramento no Brasil por causa de maconha, por causa de pequenas quantidades de maconha, é algo absurdo. Chega a 2 dígitos percentuais, eu não sei se são 20% ou 30%, da população carcerária que existe, que são relativos a porte de maconha, como tráfico ou para uso pessoal, o que seja. Mas todos eles vão todos dentro do mesmo, fica tudo a mesma coisa, tudo são considerados como crime. Então veio o presidente do Senado e cria uma PEC que quer dar uma resposta para os radicais, né? Os radicais em relação à questão de costumes. Não, que tudo é crime. O consumo é crime, o porte é crime, não tem essa história. Provavelmente vai revogar, essa PEC revogaria essa lei de 2006, né, que tem essa situação. Quando o problema que está na mesa é como é que eu endereço a questão da segurança pública que está por trás disso. Né? Por que o STF está se posicionando em relação a isso? Porque tem um sem número de casos e um julgamento do policial em relação a quem é traficante e quem é usuário. Não é o juiz que decide isso. Quem decide isso, no final das contas, é o policial que pega um negro na periferia com 5 gramas e torna ele traficante. E pega um rapaz de classe média numa zona mais abastada da cidade com 15, com 20, com 50 gramas e considera ele usuário. Né? Na hora que ele distingue isso, que essa questão acaba acontecendo e você acaba não tendo a justiça efetivamente sendo feita. Então, acho que as respostas do STF são para tentar minorar esse problema. Não quer dizer que o Senado, o Congresso, não possa criar uma lei depois que resolva isso.
O STF só está respondendo isso porque está provocado em relação a um processo e que o caminho para dirimir isso é crime ou não é crime? Que quantidade faz isso ser crime ou não ser crime? Se esses parâmetros, a gente continua na guerra das drogas à la antiga, já antiga, porque há 50 anos se combate drogas no porrete, né? Vamos atacar, acabar com os traficantes, vamos proibir tudo. E o resultado que a gente tem é que o consumo de drogas só aumenta, o tráfico só se fortalece, só viram estruturas criminais organizadas. Esse caminho parece que está errado, né? E o poder público fica aprisionado a essa questão. A segurança pública, que é a principal questão da população brasileira hoje, não pode ficar presa, a polícia e o instrumento policial do Estado preso a uma questão de tráfico de drogas. Tem outras coisas, tem as milícias, tem os assassinatos, tem os roubos bem elaborados, tem os crimes políticos, não é? As lavagens de dinheiro, uma porção de outros crimes até mais graves, que não ocupam tanto, não só as pessoas, como os recursos à disposição do sistema de segurança, aqui e no resto do mundo. Na maioria dos países, os Estados Unidos é um negócio de doido. Quer dizer, o que o Estado norte-americano gasta em dinheiro para tráfico de drogas gera o Pablo Escobar, aquelas coisas, os 1000 macetes de fazer entrar drogas nos Estados Unidos e tal, aquela coisa toda. Então é uma questão que não está resolvida no mundo e no Brasil também não. Só que vai ficando aos poucos, porque vai havendo uma consciência nova que me autoriza a enfim, entender que essa PEC, PEC é proposta de emenda constitucional, não é ainda uma lei. A PEC que saiu do Senado e que vai à Câmara para ser também votada e que passou na Comissão de Constituição e Justiça, vai agora a uma comissão especial, o que é próprio de emenda constitucional. Emenda de Constituição, a rigor, tem que ter comissão especial, a não ser que o plenário inteiro decida regime de urgência, esses macetes todos. Então, na comissão especial, eu acho, tendo vivido na Câmara, que não passa. Quer dizer, que não só não passa, no sentido de que não anda, como se andar vai ser negativa. Quer dizer, a PEC do Senado, eu tenho a expectativa de que não vire emenda constitucional por não corroboração da Câmara dos Deputados. Mesmo tendo, porque a votação, a maioria no Senado foi muito ampla, na CCJ também. Eu sei, mas a composição da CCJ é diferente da composição da comissão especial. Perfeito, e também do plenário, concordo com mais você. ainda do plenário. Agora, está me parecendo, quando o Pedro Paulo estava discorrendo sobre isso, quer dizer, a questão tem muitas nuances, tem muitas variantes que não estão sendo postas porque a coisa está se embicando por aquele mesmo fla-flu, né? De virar uma questão de direita e esquerda. A direita, então, é a favor de endurecer, a esquerda é a favor... Para resumir, a direita é a favor, para ficar bem raso, a direita é a favor da PEC proposta pelo Senado e a esquerda é a favor da situação da decisão do Supremo. Isso é mega raso. Eu sei que é mega raso, né? O que eu estou dizendo. Mas não é assim que a coisa vai se encaminhar e, portanto, não se chegar a uma solução razoável? Na questão da criminalização do aborto, por exemplo, começou assim, mas depois a opinião pública se manifestou. Houve pesquisas, houve outras coisas, né? Os movimentos femininos se mexeram, as igrejas se mexeram. Não deixou de virar um fla-flu. Houve uma reação. Não né? deixou de ser um fla-flu. Mas foi um fla-flu contra ou a favor do aborto e não de esquerda contra a direita, na minha leitura, na questão do aborto. Então, na questão das delações, quer dizer, muita coisa fica polarizada, mas certos assuntos que envolvem o dia a dia da população, como esse da maconha, porque a gente não se fala muito, porque é uma questão obscura e tal coisa, mas as famílias são envolvidas quando um de seus adolescentes e tal começa a usar maconha. E pior quando um pouco mais jovem, um pouco mais idoso, começa a usar a cocaína, por exemplo, não é? E o MD, né? Sem definir. Vamos devagar, então, nesse assunto, porque, pelo que vocês estão falando, e eu observo, existe uma situação de direito e uma situação de fato. Exato. Se discute hoje uma questão de legislação de direito, mas existe já uma legislação de fato, porque um filho de um pastor, de um deputado, de uma pessoa que tem dinheiro para pagar bons advogados ou mesmo propina para maus policiais, o filho pode ser preso com 10 quilos de até cocaína, que aquilo ali vai ser resolvido
né, digamos, entre aspas, da melhor forma possível, né, fica por isso mesmo e assim vida que segue. Já se for realmente uma pessoa que não tem dinheiro, não tem posses, não tem poder nem nada, essa vai para a tranca, vai para a cadeia e está condenado a virar, a entrar para a Malavita, a entrar para uma facção criminosa e essa coisa toda. Né? Quem ganha com isso são os traficantes. Os traficantes ganham sempre, em todas as circunstâncias. Né? Então, para eles, quanto mais proibir, melhor. Aí tem um paradoxo, que eu vou só finalizando, mas eu acho muito curioso, que aqui no Rio de Janeiro tem com certeza. Eu tomo remédios de tarja preta, então eu tenho que pegar lá com o meu médico, né, que me dá aquela, e eu vou lá na farmácia. Tem uma via da receita uma lá. via da receita, papá. Mas eu sei que existem farmácias que você dá um telefonema e vendem o mesmo remédio sem receita e entrega em casa. Mas aí é crime. Sim, esse é tráfico. Pronto. Agora, por exemplo, eu quando vou comprar o remédio, eu pesquiso qual que tem o melhor preço. Isso não, é tráfico pelo seguinte, você liga para a farmácia, ela dá o preço, entrega o remédio e você não discute o preço. É tráfico. Então, cara, isso é uma maluquice. Isso mostra a distância do nosso Estado, do aparelho de Estado, da realidade da sociedade brasileira. Eu aposto que até em famílias de magistrados, de juízes, que existem pessoas que ligam para a farmácia e compram o remédio taxa preta, sem receita, sem porcaria nenhuma. Quando não liga para o motorista de Uber, de táxi, que faz esse serviço, vai lá na farmácia, não sei aonde. Está vendo, Marcelo, como essa questão está vinculada à questão de segurança pública e de costumes derivados da questão da segurança pública. Né? Certo. Você falou, por exemplo, essa questão de ter a farmácia que vende sem a receita, isso é derivada da falta de fiscalização, de que isso não é considerado crime, que não existe nenhum comentário em relação na sociedade sobre essas coisas. Por quê? Isso são práticas que acabam sendo admitidas. Isso é menos importante. E é dessas coisas menos importantes que vai se construir no arcabouço de insegurança pública que existe no Brasil. Que é uma questão muito, muito séria e que essa questão que está colocada no STF tem um viés importantíssimo em relação a esta questão. Como é que você vai... Isso atinge uma massa de encarcerados e de possíveis encarcerados, né, que venham a ser pegos nas ruas com uma quantidade pequena de maconha, porque é esse caso que eles vão conseguir legislar, e que venha a ser encarcerado como um criminoso, em vez de ser tratado como uma questão de saúde pública ou outro encaminhamento que não faria que ele fosse engrossar os exércitos desse crime organizado dentro das penitenciárias. Essa é uma questão de outra ordem, né? É verdade. Quando a gente fica discutindo só o detalhe de que liberou 10 gramas, 5 gramas, 50, o que seja, a contraposição a isso é uma atitude do Congresso que eu me digo totalmente populista demagógica para dentro do seu público interno, inclusive, porque entra na disputa entre Congresso e STF. Né? A bandeira que é colocada, a rejeição mais forte é que o STF está tentando tomar o espaço do Legislativo. Quando o Legislativo, se quisesse decidir isso, já teria decidido. Ele tem toda a chance de decidi-lo. Agora, a decisão que ele quer colocar é andar para trás. Você tem uma lei avançada de 2006 que trabalha isso, aí você quer criar uma PEC para proibir tudo. Né? Então, é como a Dora falou, isso acaba virando bandeira da esquerda e da direita, que é a simplificação máxima do problema, em vez de discutir o que é efetivamente esse problema e como ele deveria ser conduzido. Essa é a questão. A questão da segurança pública, a gente já falou várias vezes aqui, é uma questão fundamental no país e que é tratada a conta-gotas. Quando se discute isso, em vez de até da própria imprensa estar falando que essa é a questão, não. A discussão é quantas gramas, a discussão é o embate entre o Congresso e o STF, e não a questão da segurança pública, que é muito pouco falada. Quer dizer, e uma discussão encaminhada de maneira errada não me parece que leve a algum desfecho, a alguma solução vai adequada. Levar ao desfecho errado. Né? Equivocado. É claro que existe isso. Inclusive, você pegar no mundo hoje que se discute, vamos pegar o tabaco, vamos pegar o álcool, são drogas.
E são incorporados na sociedade perigosíssimos. Agora, você não pode dizer que todo usuário de álcool ou todo usuário de tabaco é um dependente ou um viciado disso. Você pode também dizer, e isso cientificamente aprovado, que todo usuário de outras drogas, seja ela qual for, digamos um usuário social, seja um dependente, seja um cara que seja escravo do vício e que por isso vira escravo também dos traficantes, do crime e tudo mais. Há que se entender, né, e tolerar que, e aí é uma história mais antiga, né, da relação da humanidade com o uso de drogas e tal. Isso é uma discussão mais profunda, mais filosófica e tal, que as pessoas também evitam travar. Quer dizer, a The Economist, por exemplo, a revista que todo mundo conhece, né, há 200 anos, ela é totalmente a favor da discriminação de todas as drogas. Todas as drogas. Para que essa, para mim, seria a forma mais efetiva de você realmente quebrar a perna do tráfico. E o bom exemplo que você mencionou do álcool e do tabaco, né? O álcool, quer dizer, hoje existe no Brasil, ali uma estatística há pouco tempo, 30 mil mortes por ano derivadas da embriaguez. O sujeito é bêbado, vai dirigir automóvel, é bêbado, bate no vizinho, é bêbado não sei o quê, quer dizer, ele faz aquilo porque estava embriagado. Então é uma droga chamada álcool. A sociedade se conformando que não é crime usar drogas, se qualquer um compra, qualquer adolescente compra álcool no botequim da esquina, você pode, enfim, manejar isso melhor. Então tem a lei seca para motoristas, tá certo? Tem a capacidade de internação de alcoólatras, tem alcoólatras anônimos, tem uma porção de instrumentos. Você regula esse o uso de uso modo de uma droga. a reduzir o dano. A própria publicidade, o consumo Cigarro? de tabaco. Isso. Também? O consumo de tabaco, aliás, fomos da Justiça, José Serra, ministro da Saúde, fez uma legislação rigorosa com o uso de tabaco e diminuiu E conseguiu com radicalmente isso sem o precisar consumo proibir. de tabaco. Caiu pela metade. Metade, Caiu era pela 30% metade. de fumantes, hoje é 15 ou 16. Então, e tudo isso é possível. Os americanos começaram com o negócio da lei seca lá nos anos 30, não deu certo. Foi a alegria dos bootleggers, dos traficantes. E aí, Então, como é um produto super popular, você aumenta, então, exponencializa a questão do crime em cima disso. Porque tem mercado muito negro, consumidor, tem muito consumidor, né, já estabelecido Então, de na álcool. questão da maconha, que é um pouco obscura no Brasil, no dia que ela se tornar menos obscura, porque vai distinguir o traficante do usuário, vai dizer qual é a quantidade que o usuário pode usar, o que não pode e tal, você um dia, em seguida, poderá coibir esse uso, vendendo o produto em farmácias, com receita de tarja preta, ainda que haja desonestidade, com impostos sobre o assunto que tornem o produto mais caro e, portanto, menos acessível. Uma opção de coisas podem fazer, eu não estou aqui imaginando que vá acontecer, mas é possível, sim. Não, você não vai coibir o consumo, você vai coibir, na realidade, O mau uso, não digamos o mau assim, uso, mas é o câncer que é o tráfico, que é todo o instrumento de organização do Criminosa, crime que existe em torno disso e que faz um malefício muito maior para a população como um todo. Quando eu falei de mau uso, eu achei muito pertinente esse exemplo de como drogas legalizadas, como o tabaco e o álcool, podem ser manejadas, você maneja de forma a coibir o que traz de dano. Né? Por isso que eu falei Agora, duas do mau semanas uso. Eu atrás, acho muito pertinente esse. 2 semanas atrás, um seminário muito importante e interessante sobre segurança pública lá em Brasília. Todos os aspectos da segurança pública foram, enfim, expostos. E participou de um dos painéis o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, em cuja gestão voltou-se a lei portuguesa que libera o uso de maconha, que tem outro nome lá, haxixe, uma coisa assim qualquer, drogas leves. E disse que foi uma coisa dificílima de aprovar e tal, e todo mundo imaginando que aí ia virar que nem Amsterdã, era o exemplo que ele deu lá, né? A Europa inteira ia baixar em Portugal só para consumir maconha, não sei o quê. Isso que é muito ao contrário, reduziu, deixou de ser proibido, perdeu metade do atrativo, a polícia se tornou mais eficaz em outros crimes, tá certo? E funcionou. Portugal hoje você pode usar maconha na quantidade que bem entender, com a idade que tenha. A polícia não é autorizada pela lei portuguesa a coibir esse uso. E funcionou positivamente em Portugal.
O que estranha é que o anacronismo, para mim, dessa situação, né? Quer dizer, você tem constatação sobre a questão do crime, sobre a questão da segurança. É uma coisa que é dita e redita e reafirmada. A luta das drogas, da maneira como vem acontecendo nos últimos 50 anos, é um fracasso, tanto que começaram os países a legalizar ou descriminalizar, seja a medida que for, cada um de uma forma, e todos eles colhem resultados de diminuição do fortalecimento do tráfico, de menos problemas, da polícia poder se dedicar a outras coisas. Agora, o Brasil não quer enxergar essas evidências. É verdade, não há registro do aumento de Não problemas. não existe registro de aumento de problema. Não existe. Ao contrário, o que existe é sempre um controle maior da situação. Quer dizer, o que se tentou combater com bombas e com violência durante anos, a guerra contra as drogas, está demonstrando que o caminho é outro. Mas o Brasil anda atrasado. E a gente sabe que o Brasil é um dos responsáveis pela criminalização da maconha, né? Quer dizer, na história, o Brasil começou a levantar essa história de que a maconha deveria ser criminalizada no início do século passado. Então, aí você tem um retrato visível hoje, contundente, que é a questão do tráfico, de crack, Cracolândia. Não é de São Paulo e que começa a aparecer em outras cidades de forma muito intensa. O que é a Cracolândia? É o retrato social dessa situação. Né? Aquilo ali são drogas que são consumidas as multidões e a olhos vistos, traficantes para lá e para cá, o PCC, aquela facção criminosa tomando conta do pedaço nas vizinhanças, quem comanda, quem fornece, não sei o quê, e o poder público fica de mãos atadas, sabendo qual é o problema e definindo. Eu vi também lá em Brasília, interessantíssimo, a secretária de Justiça de alguns anos atrás, como é que você trata o viciado em crack? É com saúde pública, é com médico, entendeu? Não é com a polícia. Então são coisas, é uma evolução necessária e por isso eu, que sou considerado ingênuo aqui no grupo... Ingênuo tá não. Acho, você é otimista. Você já está querendo nos acusar de falsas avaliações. Alguns me acusam de ingênuo. Mas eu tenho É otimista. Sou otimista no sentido de que a PEC que saiu do Senado, que é muito retrógrada, não se aprova na Câmara. E outro fato eloquente, né, corroborando aí que vocês estão dizendo, é que o que a gente vê? A gente assiste que as facções criminosas e as milícias só crescem no Brasil, na mercê de suas atividades, inclusive delas do tráfico, e teve outro dia uma matéria no Globo, né, do domingo, como o PCC já se transformou numa multinacional do tráfico, para fornecedor. O Brasil é um importante entreposto e fornecedor de droga para o mundo inteiro. Então, cara, está errado. O que a gente está fazendo está errado, a política está errada. Porque só faz crescer a atividade que se quer combater. O Brasil está isso. O Brasil não produz uma grama de coca da planta. Mas os maiores exportadores de cocaína. Por causa de facilidade. Pelo né? que está sendo dito aqui, não tem a menor chance de melhorar. Essa discussão toda ela está em pauta, mas está em pauta de uma maneira enviesada, simplista, rasa, insuficiente. Mas que vai melhorar, vai. Quer dizer, já melhorou sei, a questão da Colômbia, por exemplo, que era um país proscrito. Vai tudo dar sempre atrás. certo, né? Não sei se vai dar certo, mas vai evoluir no sentido positivo. Vai dar muito mais certo, que a gente está se encaminhando para o final. Enquanto o Marcelo vai pegando aqui um livro que a gente quer recomendar na mochila dele, eu vou assumindo aquele papel dele de pedir para você um like, um compartilhamento e nos segue. Tem o meu canal, tá? Mas a gente está no My News, tá bom? Então, você pode nos ver, pode compartilhar, pode dar sua opinião, enfim, venha com a gente. Marcelo, o que você vai sugerir? Eu não vou sugerir, nós vamos sugerir aqui a leitura da história do Jornal do Brasil, o famoso JB, né? A invenção do maior jornal do Brasil, conduzida por Odilo Costa Filho. Essa obra, esse livro, foi escrito por Luiz Gutenberg. Vocês que são mais jovens, vocês não conheceram o Jornal do Brasil, que deixou de ser impresso em 2012, mas que teve uma importância crucial na história da imprensa brasileira, da liberdade de imprensa brasileira e mesmo na modernização da imprensa brasileira. Esse livro aqui é fascinante, conta a história
quase que rocambolesca do Jornal do Brasil, e a quantidade de jornalistas profissionais brilhantes, né, que atuaram nesse órgão de imprensa. Esse livro aqui é uma leitura assim, não gosto de falar leitura obrigatória, é uma leitura boa. Prazerosa, né, prazerosa, Marcelo, principalmente. E Dora Kramer, evidentemente, personagem central dessa história. Menos a modéstia tá de bom. impede. Não é modéstia, que é muita gente é personagem, como você disse. Vários jornalistas que as pessoas conhecem, que têm referência, a formação, a maneira de fazer jornal está aqui no Jornal do Brasil. Isso sem tirar a importância de outros veículos. E no envolvimento que o Jornal do Brasil teve com a história recente brasileira a partir dos anos 60. Na política, na cultura, na música, em tudo. Até a redemocratização. O Jornal do Brasil, na redemocratização, eu ousaria dizer que o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo tiveram um papel maior, né, e mais vanguardista do que os outros órgãos de imprensa. E é bom, só para finalizar aqui, porque também é uma história eletrizante, tá? Porque aí vocês vão ver no livro do Guti que como é que morre um jornal, como é que jornal nasce, cresce e morre. E morre. A história é muito interessante. E com isso, a gente fica por aqui recomendando essa leitura, recomendando principalmente o nosso videocast para toda semana, tá? Ficam com a gente. Aqui do My News e também em todos os bons plataformas de podcast do comércio. Beijo, até semana que vem.